Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para a aula da semana, né? Nossa aula 3. Nessa semana a gente vai estar dando continuidade às atividades anteriores que a gente já fez de interpretação das crônicas, que a gente já fez na atividade 1 e na atividade 2. E hoje a gente vai estar fazendo a última atividade que envolve as crônicas, tá? A gente já estudou até agora a interpretação dessas duas crônicas e estudou também os elementos da narrativa dessas duas crônicas. Nessa semana a gente vai estar trabalhando os momentos da narrativa, tá? Só para a gente entender a diferença de elementos da narrativa e de momentos da narrativa. Nos elementos da narrativa a gente vai ter aquelas características que compõem a história, quer dizer, os elementos que eu preciso ter para que uma história exista, tá? Já nos momentos da narrativa, eu vou ter aquelas situações que envolvem aqueles elementos que estão anteriormente lá. Então, em que momento que vai acontecer cada situação, como que essa situação vai acontecer, é como se fosse o decorrer da história, como que a história vai sendo contada. Esses são os momentos da narrativa, tá? Então, os elementos é aquilo que compõe a história, como se fossem os objetos que precisam ter na história para ela acontecer, e os momentos da narrativa estão relacionados às situações que acontecem dentro dessa história, tá? Nós temos 4 elementos, 4 momentos da narrativa, que são os seguintes: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, para a gente entender o que significa cada um deles lá dentro de uma crônica, lá dentro de uma narrativa, que pode ser qualquer estilo de história, tá? Situação inicial, vai ser sempre aquele primeiro acontecimento que é apresentado na história. Qual é a primeira coisa, qual é a primeira situação que acontece na minha história? Isso é a situação inicial. O segundo é o conflito, quer dizer, conflito está relacionado com a palavra problema, né? Então, sempre que eu pensar na palavra conflito, eu posso pensar até em situações de briga, por exemplo, na nossa vida real, tá? O conflito vai ser aquele momento em que vai começar a confusão da história. Qual que é o primeiro problema que aparece na minha história? Esse vai ser o conflito, tá? É o que vai desencadear todas as outras situações da história. Então, o que aconteceu naquela história que deu todo aquele rolo depois, tá? Isso seria o conflito. O clímax é o momento de maior tensão da minha história. É o momento em que eu fico naquele suspense. E agora? O que esse personagem vai fazer? E agora? O que vai acontecer com ele? Como que ele vai se comportar? O que vai acontecer depois desse momento aqui? Esse momento a gente identifica como clímax. E por último, a gente tem o desfecho. O desfecho está sempre relacionado ao conflito, tá? Então, eu sempre preciso pensar no seguinte: como que eu vou entender qual é o desfecho? Nem sempre o desfecho é o final da história. Às vezes o desfecho pode acontecer um pouquinho antes, um parágrafo antes da minha história acabar, tá? Então, para eu entender qual é o desfecho, eu tenho que pensar em qual era o conflito, tá? Por exemplo, lá na história do homem trocado, que era aquela história do homem que vai para o hospital e acaba fazendo uma cirurgia de troca de sexo nele, e toda aquela confusão na vida dele, sempre tudo trocado, nasceu na família errada, pagava conta de telefone que não era deles, trocaram o nome dele na hora de registrar, uma série de confusões, tá? Se a gente for pensar lá naquela história em conflito e em desfecho, a gente tem que pensar o seguinte: quando que a história toda começa? Quando o homem descobre, né, percebe que ele está num hospital e que aconteceu alguma coisa de errado lá na cirurgia dele. Mas a gente só vai descobrir o que aconteceu de errado na cirurgia dele lá no final da história, que seria o desfecho, quando a gente descobre que, na verdade, ele fez uma cirurgia de mudança de sexo. Ele acha que está no hospital para fazer uma cirurgia de apendicite. Esse seria o conflito. Mas o desfecho acontece bem no final da história, quando a gente descobre que, na verdade, ele trocou de sexo e não fez uma cirurgia de apendicite, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nessas coisas. Situação inicial, primeiro acontecimento da história. Conflito, quando que começa a confusão. O clímax, um momento de maior tensão, em que eu vou ficar em suspense, em que eu vou ficar em dúvida sobre o que vai acontecer. E o desfecho, que é quando eu resolvo o meu conflito, tá? Que pode acontecer no finalzinho da história e pode acontecer um pouquinho antes da história. Então, eu sempre preciso pensar qual é o conflito para eu entender qual é o desfecho. Quando resolver aquele problema da história, esse é o desfecho da história, tá ok? Eu vou falar mais uma coisinha para vocês, dar uma dica para vocês, tá? Eu tenho percebido que alguns alunos têm feito atividade e não estão prestando muita atenção nas perguntas, tá? Nas perguntas de interpretação do texto. É importante prestar bem atenção no que pede no enunciado, senão você erra a pergunta. Segunda coisa, lê o texto com calma, com atenção, 1, 2 vezes, quantas vezes for necessário para você entender o texto, tá? Agora, como a gente já está trabalhando com o texto que vocês já leram, dá uma relida no texto,
tá? Não tem problema que a gente já leu o texto, vai direto para as perguntas. Lê o texto novamente, presta bem atenção no que está acontecendo, tá? Para você identificar cada uma dessas partes, para você colocar as respostas corretas lá e não responder qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Como eu já comentei lá no Classroom, as notas, elas não vão ser somadas daquela forma que estão ali, tá? Digamos que eu avaliei 100 pontos, não quer dizer que você vai ficar com 100 pontos lá no boletim quando a gente voltar. Mas é lógico que muitas daquelas notas vão ser utilizadas para o boletim, porque a gente já fez algumas atividades, então a gente vai ver que parte dessa nota a gente vai usar e que parte a gente vai usar das notas que já tinham sido feitas lá na escola. Então é importante que você faça as atividades com atenção, você tenha boas notas naquelas atividades ali. Até porque quando a gente voltar para a escola, para a aula normal, a aula vai ser uma continuação do que a gente está vendo aqui no Classroom, tá? Então é importante compreender bem, tentar de todas as formas entender o que está acontecendo, prestar bem atenção no que está fazendo. Muitos alunos estão fazendo a atividade 2 e não fizeram a atividade 1. Procurem fazer as atividades na sequência, porque como as atividades são uma continuação da outra, se você vai para a última atividade que foi feita e não fez a 1 e nem a 2, você vai ficar perdido, não vai entender o que está acontecendo. As aulas têm uma sequência, tá? Então é importante fazer as atividades na sequência, para que você entenda bem o que está sendo desenvolvido ali, qual é o objetivo daquele conhecimento que está sendo apresentado ali, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato lá no Classroom ou em qualquer outra rede social que vocês tenham acesso, tá ok? Beijo!